Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Noite de frio aqui em São Paulo. Começa agora a luz da palavra. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Hoje vamos começar livro novo. Deixa eu desligar aqui para não atrapalhar. Glória a Deus. Bom, pessoal, que antes de mais nada, né, eu queria comentar com vocês aí, começo de mês, né? Nós estamos aí super feliz, né, com a palavra que tem sido liberada todos os dias, palavra desse mês, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Bispo, hoje trouxe uma palavra poderosa no programa, então tem sido, já começou uma semana completamente diferenciada. Só que tá diferente essa semana porque nós não temos propósito, né? Normalmente a semana que a gente não tem propósito é a última do mês, né? Esse mês aí ficou diferente, né? Só que, por outro lado, eu até entendi quando a Bispo falou que o Senhor não permitiu o propósito essa semana, porque nós vamos entrar num intensivão aí, né? Então a gente precisa realmente aproveitar essa semana, descansa tudo que puder, porque a semana que vem começa o nosso relógio de oração e começa um dos propósitos muito importantes, que é esses 52 dias de consagração, onde nós vamos nos preparar para o ano que vai se iniciar, né? E eu estava hoje de manhã, vou até compartilhar uma coisa com vocês. A Bispa estava ministrando hoje pela manhã e eu ia até fazer um comentário enquanto o pessoal vai conectando aí, eu vou comentar com vocês, né? E a Bispa estava falando sobre aquilo que nós temos para viver aí nos finais, né, os finais desse ano, final de mês, dos últimos 3 meses, mais o começo do ano e coisa e tal. E a gente às vezes, né, recebe uma palavra como ela ministrou hoje de Gideão, e a gente fica naquela expectativa, né? Ah, mas é o dia 31, né? Ela falou, o que você está comemorando o Natal? Né? Ela ficou falando Natal, Ano Novo, né? Muita gente fica comemorando algumas coisas, esperando, expectativa com uma série de coisas. E a gente, às vezes, sabe o que acontece? A gente perde tempo da vida da gente. No seguinte quesito. Você fala, mas deu dia 31, não aconteceu. Mas dia 31 não aconteceu, aconteceu no dia 1º, o que vai mudar? Né? A gente cria expectativa, eu tô falando porque eu sempre fui muito assim. Você ficar esperando no dia 31, não, porque tem que acontecer tal coisa, porque isso até o dia 31, parece que se não acontecer no dia 31, não vai acontecer mais na sua vida, você não quer mais que aconteça? Não é uma bobagem, né? Porque na realidade, dia 1º é um outro dia que o Senhor criou e assim vai, né? Quem não quer ter mais um dia, dar um fôlego de vida? Quem não quer viver que seja no dia 1º, aquele que não viveu no dia 31 e por aí vai, né? Então, que você possa pegar o teu final de ano e fazer diferente, né? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que o meu final de ano vai ser diferente do que foi os anteriores, né? Que seja todo ano seja diferente, né? Então, glória a Deus. Bom, já falei aí, deixa eu comentar com vocês uma coisa importante, nosso aplicativo da rádio. Aliás, boa noite, pessoal da rádio também. A gente interrompe a rádio sempre que a gente entra ao vivo, né? Lembrando que nós temos um aplicativo que é da igreja, um aplicativo, uma conquista da igreja. Você baixa aí no teu smartphone, baixa o íconezinho lá, um aplicativo da rádio, Rádio Hebron. Você consegue compartilhar, você consegue ouvir, baixar louvor, baixar administração. É fantástico o aplicativo. Só que tem um detalhe: o aplicativo é só para quem tem sistema Android. Quem tem o Apple, né? O sistema da Apple não tem jeito, tem que entrar lá no site, que é o www.radiohebron.com.br. Você vai conseguir ouvir sem precisar baixar a tela, sem precisar mexer em nada. Você consegue manusear o teu celular da mesma forma que o aplicativo, só não tem a facilidade de baixar. Mas o aplicativo da rádio, para quem pode baixar, é uma maravilha. Consome poucos dados móveis, você consome pouco espaço, pouca memória também. Então, uma maravilha aí para você acompanhar a igreja. Lembrando que tudo quando a gente entra na Hebron, automaticamente entra no Facebook e pela rádio. Então são os dois aplicativos que são online com a igreja. Tudo que acontece na igreja passa pelos dois sistemas. Nós temos depois o nosso canal do YouTube, que é Hebron Igreja Apostólica Internacional. Só que o canal do YouTube, ele vai só depois que já aconteceu, ou seja, vai na retransmissão, vai para lá. Vale a pena para quem vai compartilhar? Vale muito a pena, fica muito mais fácil. Muita gente às vezes não tem Facebook, tem o aplicativo do YouTube, que já vem instalado na maioria dos celulares. Acho que hoje é unânime, né? Celular já vem instalado praticamente YouTube, né? O Google aí. Então você tem lá o aplicativo, você já vai ouvir a ministração. E se você quiser procurar alguma coisa, ele facilita porque lá tá por pasta. Então lá tem uma playlist. Você vai entrar nessa playlist lá, você vai conseguir ver o alimento diário das nações, por assunto, por data, a luz da palavra, sendo por capítulo, por livro, enfim, por data. Então tem toda essa facilidade lá. Então toda a programação da igreja está lá no canal do YouTube. Depois que acaba aí, o Bispo Fábio já coloca lá. Amém? Então vai lá, dê um like, se inscreve no canal, ajuda a fortalecer o canal da igreja.
E eu às vezes estava comentando esses dias, estava olhando lá, a gente estava ao vivo, né, inclusive no Facebook, e tinha 5 compartilhamentos. Nós tínhamos aí quase 20 pessoas na live com a gente, tinha 5 compartilhamentos. Então a gente vê às vezes que os próprios oficiais não têm compartilhado. Nós precisamos compartilhar. E eu coloquei uma coisa esses dias também lá, que é assim, compartilhamento é o evangelismo. A gente não pode esquecer, cada vez que você está compartilhando, você está evangelizando. Nós temos que entender, você imaginou? Olha a facilidade que você tem hoje. Hoje você clicou lá com o dedinho e você está compartilhando. Como é que você compartilhava antigamente? O camarada tinha que viajar, querido. Viaja. Você imagina como o Senhor fez lá, sai da Judéia, vai para Galiléia, passa por Samaria, vai para outras... Você imaginou como é que era naquela época? Imagina o Senhor falou para você, ó, querido, faz o seguinte, hoje você não vai trabalhar, hoje você vai evangelizar. O camarada tinha que viajar um dia, né? Não tinha que estar preocupado com alimentação, com nada disso, porque Deus vai prover. Sai, vai levar o evangelho. Hoje não, a gente está no conforto da nossa casa, no conforto do sofá, do carro, seja onde for, apertou o botão, já está compartilhando. Olha que lindo, não é verdade? Já parou para pensar nisso aí? Nós temos que acompanhar aquilo que nós vivemos hoje. Não podemos ser religiosos ao ponto de achar que não. Né? Antigamente era assim que funcionava. Hoje nós temos aí, né? Fora que cada vez que você encontra com alguém, você tem a oportunidade de compartilhar. Mas pelo Facebook, aí, pelos aplicativos, pelo WhatsApp, isso é muito rápido. Então não deixe de compartilhar toda a administração da igreja. Amém? Bom, falei para vocês, semana que vem então tem relógio de oração, fica atento para você não perder. É o primeiro propósito da igreja, todos os meses é o relógio de oração. Nós vamos estar, se prepara que nós vamos estar entrando 52 dias de jejum. Então se você é da Hebron ou se você não é, quer participar, se você é da Hebron tem que participar, lógico, né? Agora se você não é da Hebron, quer participar, é um propósito que a gente sempre abre, a igreja tem essa facilidade, muita gente que é de outras denominações participa conosco. A Hebron não fica falando, aqui é a placa tal, você não pode entrar por causa disso. É a igreja de Jesus, aqui você é muito bem-vindo, é de outra igreja, mas quer participar do propósito, quer ser feliz, quer viver, né, milagres nos propósitos da Hebron, vai viver e depois você vem contar o milagre que você viveu. Amém? Porque quando você vem aqui contar o teu milagre, você vem exaltar o quê? O nome do Senhor. Eu vivi na Hebron, mas quem faz o milagre é o Senhor. Amém? Então venha participar conosco aí dos nossos propósitos. Legal? Glória a Deus. Bom, outra coisa importante também nesse mês. Além disso, nós vamos estar também no jejum. Esses 52 dias vão ser cobertos pelo jejum, tá? Então a bispa vai estar anunciando, o primeiro jejum ela já avisou, vai ser de grãos. Aí a cada 7 dias vai mudando aí depois a gente vai ver os próximos. Mas o primeiro já vamos entrar com tudo, né? Grãos aí, tudo que for grão, não pode. Então aproveita essa semana para comer tudo que você quer comer aí, porque a semana que vem só carne de soja. Carne de soja pode, né, Bispa? Não. Não, a carne pode. Toda carne, frango pode. Toda carne, frango pode. Olha que maravilha. Então tá fácil, né? Só não vai poder o arroz e o feijão, isso aí que é um doído, né? Mas o arroz é um benefício, porque tá caro, né? Então vai todo mundo economizar. Amém? Bom, pessoal, abra aí, já falei demais. Abram suas Bíblias aí, livro de Sofonias, capítulo 1. Nós vamos ver hoje o livro de Sofonias, são 3 capítulos, rapidinho. A semana que vem eu tenho falado para vocês o seguinte, nós vamos acabar o livro de Reis, então vamos ver Sofonias hoje. Hoje é quarta, né? Segunda-feira que vem a gente vai ver Abacuque, também são 3 capítulos de ver na segunda. Na quarta-feira que vem, aliás, terça e quarta semana que vem. Como a gente vai ter o início de jejum, nós vamos ter culto na segunda-feira para consagrar o nosso jejum, culto de Santa Ceia, que vai começar às 19h30. Então, automaticamente, como a gente está com o ano já, o cronograma já está certinho, então o que vai acontecer? Excepcionalmente, o que é efetuado na segunda, nós vamos fazer na terça. Então, será terça e quarta. Então, terça-feira, Abacuque, na quarta, 2 Reis, capítulo 22, 22 e 23, e na próxima segunda, na outra segunda, aí sim, 24 e 25, e na quarta a gente termina com Obadias, aí terminamos o nosso ano. Então, provavelmente lá por volta do dia 18 aí, nós terminamos todo o nosso cronograma desse ano, legal? E aí o ano que vem a gente já entra com o profeta Jeremias. Então, os últimos capítulos, o que eu ia pedir para vocês? Presta atenção, porque nós estamos entrando na reta final do quê? Justamente da Babilônia. Jeremias, vamos falar muito sobre a Babilônia, mas agora é a reta final do livro de Reis, onde o povo é levado para a Babilônia. Então, os próximos capítulos de 2 Reis, aí, do capítulo 22 para frente, é justamente esse período. Josias faz uma limpeza e logo na sequência
entra aí, né, com a morte dele, entra outros camaradas aí, o filho dele, vão tendo toda a mudança, e é a invasão da Babilônia. Então é importante você assistir esses programas que vão ser ministrados a partir da semana que vem, ok? Legal, pessoal? Então vamos lá. Livro de Sofonias. Bom, o livro de Sofonias, vamos entender um pouquinho aí do livro. O livro foi escrito pelo próprio Sofonias, né, pelo próprio profeta. A genealogia registrada para Sofonias é a mais longa registrada para qualquer profeta, que muita gente vê um profeta que escreveu, mas você não consegue saber muita história dele. Quando muito, né? Às vezes você pega o profeta Elias, por exemplo, só fala de onde ele nasceu, né? Depois não fala mais nada, né? Então, às vezes você não consegue ter muita informação do profeta. Sofonias aqui fala, né? A mais longa registrada para qualquer um profeta, ou qualquer outro profeta, dele é a mais longa registrada. Mostra os seus antepassados até o rei Ezequias, o rei justo. Então, a gente já viu a informação aqui que ele pegou a lei de 640 até mais ou menos 621 a.C. Então, ele pegou aí o reinado também do rei Ezequias, quando começa a falar dos seus antepassados, pai, né, mãe. Naquela época se usava o nome do pai para você mostrar o antepassado. Vinha a origem, vinha a tribo, né? Qual tribo pertencia, né? Amém? Sua origem era nobre, por ter proporcionado acesso ao palácio. Então aqui naquela época não era qualquer profeta que tinha acesso ao palácio também. E a gente sabe que existia uma hierarquia, né? Dentro da parte espiritual. Então até o pessoal, o curso de pastores aí, nós ministramos, sumo sacerdote. A Bíblia não relata, né, no detalhe, mas a gente sabe que o sumo sacerdote seria aquele mais alto aí. Depois vinham os sacerdotes, e depois de Davi, isso foi distribuído, né? Cada um tinha uma função, os levitas, cada um tinha sua função, porque já tinha muito, né? Com o livro lá quando fala sobre Davi em Crônicas, fala que quando fez um censo tinha mais de 38 mil levitas, então era muita gente, né? Embora o povo era muito grande também, né? Então tinha toda aí a divisão. É tornado possível porque ele alcançasse eficazmente o coração do jovem Josias com suas profecias. Então, como ele tinha acesso ali ao palácio, as suas profecias alcançou o jovem Josias, que assumiu muito jovem, nós vamos ver depois em Reis, mas um rei muito bom. Também, depois de Ezequias, não houve rei semelhante somente Josias. Embora a Bíblia deixe muito claro que não houve rei, nem antes nem depois, melhor do que Ezequias. Tá? Então foi o melhor rei mencionado lá. Mas o rei Josias também foi alguém que eu diria tão importante quanto o bisavô dele, Ezequias. Amém? Ele profetizou durante o reinado de Josias, de 640 a 608, mas antes que o rei iniciasse suas reformas, em 631 a 621, como fala lá em Crônicas, é onde ele começa a falar. Antes do rei Josias fazer toda a limpeza, vamos lembrar um pouquinho da história que eu falei a semana passada. E falei na segunda-feira também. O que acontece? Quando o rei Ezequias morreu, entrou o filho dele, Manassés. Manassés fez tudo de errado, tudo que o pai dele tinha feito de bom, o filho fez ao contrário, ao invés de maldade. Queimou o filho, entregou para Deus Moloque, o camarada fez todas as atrocidades e adorações a Baal. Então, quando o jovem Josias assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez, você vê que muito jovem, então automaticamente, o que a gente vê esses jovens que assumiram o reinado, quando fala no livro de Reis, a gente viu que a maioria deles tinha o quê? Tinha justamente a ajuda de profeta. Então o cara ia assumir, como que ia fazer tanta revolução com 8, com 10, com 12, né? Era justamente o quê? Os profetas que ali orientavam. Então esse aqui foi um camarada que teve a ajuda do profeta Sofonias, tá? Em comparação com outros profetas, escreve um quadro muito mais sombrio do juízo de Deus e uma imagem mais radiante da glória futura de Israel. Logicamente, está chegando muito mais próximo do cativeiro babilônico. A imagem que o camarada tinha para falar, a situação que ele tinha diante dos olhos dele, aquilo que o Senhor estava revelando, era muito mais sombrio, porque o povo estava próximo de ir para a Babilônia, do castigo vir sobre a vida deles. Amém? Mas também fala da glória futura, que era a glória de Israel, quando fosse totalmente libertado o povo da Babilônia. O extremo contraste reflete a lealdade religiosas divididas do povo de Judá. Então tinha ainda gente em Judá que adorava ao Senhor. O ponto central da mensagem de Sofonias é o dia do Senhor, em que o inimigo estrangeiro infligiria grande destruição sobre Jerusalém. Então o grande dia do Senhor onde viria
viria, né, o juízo de Deus. O povo tinha desobedecido, o povo tinha se contaminado, tinha escapado do cativeiro assírio, mas agora não iria escapar do cativeiro babilônico. Um elemento essencial no ensinamento de Sofonias é o conceito de um resto que está protegido no dia do Senhor. Interessante que o significado do nome de Sofonias é o Senhor esconde, está intimamente associado com este aspecto de sua própria profecia, né? Então, um resto, ou seja, tem um povo que não se contaminou. Então, o Senhor vai voltar por conta do amor que tem, da promessa davídica e da promessa lá atrás, né, abraâmica, lá tinha sido feita para Abraão, Isaac e Jacó. Amém? Então, vamos lá, capítulo 1, as ameaças de Judá contra Judá e Jerusalém. Judá, todo Judá, e Jerusalém, que era a capital política e religiosa do povo de Judá. Vamos ler do 1 ao 6 aí. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves dos céus e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sob os eirados adoram o exército do céu. Aí os outros deuses que eles adoravam no céu, né? E os que adoram ao Senhor e juram por ele também por Milcom. Os que deixam de seguir o Senhor e os que buscam o Senhor nem perguntam por ele. Não buscam o Senhor e muito menos buscam o Senhor e muito menos perguntam por ele. Então aqui você vê que fala inclusive de outras divindades. Quando ele fala de adorações aos céus, não era adoração a Deus aqui, como está citado aqui. Está falando de outros deuses que o povo adorava. Deus da fertilidade, da chuva e por aí vai, né? A mensagem de Sofonias começa com um pronunciamento do juízo universal de Deus, né? Essas palavras não somente revelavam o juízo que viria, então especificamente sobre Judá nesse caso aqui, mas fala também do juízo final que irá introduzir solenemente o reino de Deus na terra. O Senhor falou ao rei Josias que não agradava-se de Judá devido à sua idolatria e ingratidão, pois embora os tivesse livrado do Egito, eles serviram pontualmente a Baal e aos deuses cananeus, como Micom aqui, como a gente viu. Então, ele fala para Josias, e o que ele tem que entender, muitas vezes o Senhor falava com o profeta, ou até mesmo falava com o rei, mandava recado para o rei Josias, mas Josias não era bom? Ele era um rei bom, ele estava fazendo uma limpeza, mas o povo estava contaminado. Então o Senhor não ia deixar de falar, não era porque ele é bom que o Senhor não ia deixar de falar. Como o juízo que viria, o Senhor não deixaria de falar. Se a gente pegar Ezequias, não foi um rei muito bom, mas o Senhor deixou claro para ele que os tesouros da casa do Senhor iam ser levados para onde? Para a Babilônia. Não aconteceu nos seus dias, ele foi muito bom, e os olhos dele não viram, ele agradece ao Senhor que ele não viu isso, mas o que ele fez? Ele abriu lá os tesouros do rei, né? Toda a casa dele, ele mostrou lá para os babilônicos. Achou que os babilônicos estavam indo lá, né? Como quem dá bom dia a cavalo lá, e ele acabou abrindo todos os tesouros, e isso serviu de instrumento quando a Babilônia invadiu Jerusalém, queimou tudo lá e levou todos os tesouros. O Senhor anunciou que aquilo iria acontecer. Então aqui é a mesma coisa com o rei Josias. Josias era um rei bom, mas a contaminação do povo existia, tanto que ele estava fazendo a limpeza. Então existia um processo, ele ia fazer, saber que ele depois com 26 anos, ele dá outro pontapé lá para acabar toda a obra, para poder resolver a obra da casa do Senhor. Isso era coisa que levava anos, não era coisa que você fazia da noite por dia. Tinha que destruir, tinha que começar a ler as escrituras. O que Neemias fez quando ele acabou a obra? Olha, Esdras, vai lá, ó, chama todo o povo, chama os levitas, vamos ler as escrituras. A melhor forma de fazer uma limpeza naquela época, primeiro era tirar tudo e era lembrar o povo daquilo que o Senhor tinha prometido. Para falar do povo era como se lesse lá Deuteronômio. Olha, lembra a garantia que vocês têm? Se vocês fizerem tudo muito bem, a vida de vocês vai bem, mas se desobedecer, tem isso. Então, era como se fizesse dessa forma.
Se você pegar o livro de Deuteronômio, o que o Senhor fala? Você vê Moisés fazendo outros discursos, e aí parece até repetitivo, mas Moisés está repetindo tudo isso de novo. Está repetindo porque era uma nova geração que estava aos pés de entrar na Terra Prometida, precisava lembrar aquele povo, olha, não comete os mesmos erros dos seus pais. Então aqui ler a lei era chamar, né? O Senhor tinha deixado uma lei, inclusive, que os camaradas a cada ano, a cada 7 anos, tinham que fazer o quê? Chamar todo o povo, congregar, reunir, ler as escrituras, proclamar tudo que estava escrito lá. Você acha que aquilo era para quê? À toa? Não era à toa, era para acordar o povo. Ó, acorda aí, vê o que está fazendo de errado, vê se desperta. Embora que os profetas fizeram isso, né? Por muito, mas enfim. Então o Senhor falou ao rei Josias que não se agradava de tudo isso. Ele afirma que o nome de Baal desapareceria, assim como seus seguidores e sacerdotes, pois não poderia salvá-los. Josias foi um dos instrumentos mais usados por Deus para limpar a terra de Judá desta malignidade. Tanto é que nós vamos ver depois com esse rei, fantástico, ele manda queimar tudo, até ossos e coisa e tal, ele mandou entregar, pegou sacerdotes, porque nós tivemos Jeú foi um que acabou com a casa de Acabe, estão lembrados dele? Ministrei para vocês, foi lá, limpou a casa de Acabe. O que ele fez? Ele mandou chamar todos os sacerdotes de Baal e falou, cara, vamos, ó, se reúne todos os sacerdotes de Baal aqui, vamos preparar uma empreitada para pegar os outros profetas. Profetas de Baal, opa, beleza, beleza. Se prepararam, o que ele fez? Ele conseguiu separar o joio do trigo. Na hora que ele viu aqui quem que eram os profetas de Baal, porque senão os caras iam fugir. Na hora que separou os camaradas, o que ele fez? Agora vai lá e ó, né? E fez uma limpeza com os profetas de Baal. Então, olha a estratégia dele. Então, aqui o que acontece? Josias vai fazer essa limpeza também com esses falsos profetas aqui. Viu? Inclusive, aonde era usado para entregar ofertas para Baal, sabe o que ele fez? Eu estou adiantando lá na frente, é porque eu não consigo, né? Mas é porque para vocês conhecerem a história, né? O que acontece? Ele manda queimar lixo lá. Tudo que era descarte vai entregar justamente lá onde entregava a adoração para Baal. Olha para que serviu o lugar de adoração a Baal. Tá entendendo? Além de destruir todos os altares e animais, lançou os ossos dos sacerdotes no lugar de sacrifícios feito a esta entidade. Pegou os ossos, pega o osso do profeta aí, vamos jogar lá onde eles entregavam a adoração para Baal. Olha só, a fim de profanar e desprezar totalmente o poder do mal. Então pera um pouquinho que vocês vão ver o que eu vou fazer com os profetas de Baal aí. Milcom é aquele chamado também conhecido como Moloque, que era aquele deus onde eles entregavam as crianças, né? Então matava, a gente viu que teve rei, Manassés fez isso, foi um rei que fez isso. Teve outros reis também que entregaram filhos em adoração a Baal, mas um que fez isso foi Manassés. A gente sabe que teve filho dele que assumiu, Josias era um dos filhos dele, mas o camarada deve ter tido um monte de filho, porque ele entregou vários filhos dele aí a deus Moloque, que era um deus dos amonitas, era ídolo do fogo para quem se ofereciam crianças. Isso era abominação perante o Senhor, que considerava os filhos herança bendita e nunca determinou sacrifício humano em sua palavra. O Senhor nunca, nenhum sacrifício foi entregue, a não ser aquele sacrifício na cruz. Mas a Bíblia você vê ela de capa contra capa, o Senhor nunca falou sobre isso. Então era abominável e eles o fizeram. A mensagem do juízo eminente de Deus sobre a nação de Judá e sua capital, Jerusalém, deve ter sido estarrecedora para os que criam em Jesus e que jamais destruiriam, o lugar onde ele se encontrava, o seu santo templo. Então, muitos se enganaram naquela época, achando que porque o templo estava em Jerusalém, que o Senhor não ia ali trazer castigo sobre o povo. Olha só o que é interessante isso aqui. Muita gente acha, então não se engane. O povo aqui por muito tempo foi enganado, achando que porque o templo estava em Jerusalém, que ali o Senhor ia poupar eles e que tudo ia lindo e maravilhoso. Então presta atenção, porque às vezes a gente está se enganando. Se o Senhor tiver que mandar o juízo, você pode estar onde você estiver. Você pode ter certeza que ele vai fazer. Mas eu estou aqui dentro da igreja. Calma, é bem assim. Então, cuidado, A adoração a Baal e seus consequentes males haviam levado à destruição de Israel, que era a capital Samaria, em 722 a.C., e da mesma forma levaria à destruição de Jerusalém, de Judá e Jerusalém, agora em 586 a.C. Lembrando que, quando eles foram levados cativos, nós estamos falando de 722, fez o cerco, e teve todo aquele processo para levar ao cativeiro o povo de Israel. Você vê, mais de 100 anos depois, Judá entrando no mesmo destino de Israel.
Então você vê, às vezes as pessoas não dão ouvido, né? As escrituras, elas são muito lindas. E não é porque a gente está lendo uma situação hoje que a gente acha que não pode acontecer amanhã. Da mesma forma que a bênção vem daquilo que nós recebemos na palavra, a desobediência, a maldição vem da mesma forma, nos dias de hoje. Então, às vezes, a gente se esquece. Você vê que muitas atrocidades que são praticadas hoje é que o pessoal não conhece as escrituras, não lembra. Você pega uma coisa que hoje as pessoas estão tentando mostrar no mundo, vou dar um exemplo aí, né, talvez até deselegante, não sei, mas vamos lá. Às vezes as pessoas hoje não analisam, né? Você vê uma coisa que o mundo está tentando mostrar que é normal, você pega para o homem mundano, o adultério é algo normal. Né? O homem, porque é o homem, ele pode fazer acontecer. Naquela época, o camarada era morto. Se ele se deitasse contra a mulher que era casada, morria ele e ela, não era só ele não, viu? Eram os dois. Então o camarada naquela época, por muito pouco ele era morto, ele era apedrejado, ele tinha que seguir as escrituras. E a palavra de Deus fala, e o Senhor fala no Novo Testamento, que ele não veio para abolir a lei. Ele veio para se fazê-la cumprir. E ele veio trazer uma coisa que era novidade para muitos, que o povo não tinha conseguido entender e aprender, que era a prática do amor. Que ele veio para servir. Que a maior prova de amor do que o camarada veio para servir, a maior prova é essa. Nem sempre você vai servir alguém que você quer, mas você vai servir por quê? Porque você veio para servir. E ele mostrou muito claramente isso. Então a gente acha que tudo aquilo lá não tem consequências. Então hoje, muitas das coisas que você faz que está escrito lá que não podia fazer, você faz hoje, pode não ser morto da forma que era morto naquela época, apedrejado ou de várias outras formas. Mas as consequências vêm as mesmas, guardadas as devidas proporções para o dia de hoje. Que é mais com a morte espiritual. A bispa, às vezes, quando ministra sobre isso, não tem noção do que é uma morte espiritual. A palavra vem, e você não consegue viver nada, porque está morto espiritualmente. Vamos lá. O dia da ira do Senhor. Vamos ler do 7 ao 11 aí. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais e os filhos do rei, e todos os que trajam vestiduras estrangeiras. Castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem pedestal dos ídolos e enchem de violência e de engano a casa de seus senhores. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa e grande lamento desde os outeiros. Uivai-vos, moradores de Mactes, e porque todo o povo canaã está arruinado e todos que pesam prata são destruídos. Aqui você vê que tem interessante, eu já ministrei isso aqui, inclusive, num propósito, eu não vou lembrar qual que era, né? As portas, porta do peixe, porta do cavalo, porta da entrada, tudo isso aqui eu ministrei uma vez aí num programa com a bispa, acho que foi um ano passado nas férias da bispa, se não me falha a memória, olha só, agora a memória foi longe. Então a gente vê aqui as portas, não esquece, né? Isso aqui foi ministrado e vira e mexe aparece. Alguns profetas mencionam, olha, estava na porta tal, para mostrar qual era o significado da porta, qual era o destino e a importância de cada uma delas. No jejum. Foi no jejum ano passado, né? Então foi isso. Eu lembro que eu ministrei em alguns programas de manhã, eu ministrei as portas aí. Então tá aí. E lembrar lá, tá lá. Então Deus manda pelo profeta que o povo se cale, pois sua sentença será, né, sua sentença era justa contra um povo, contra o que é justo não há argumento. Então, se o povo fosse justo realmente, mas naquele caso, aquilo que o Senhor estava mandando para aquele povo não tinha justificativa. Eles estavam errados. Então, o Senhor manda que eles se calassem. Ninguém escapa da justiça de Deus. Seus olhos estão em todo lugar e no julgamento proferido por Sofonias, nada do que os homens tinham valor poderia comprar a vontade de Deus e o livramento. Então, quer dizer, não adiantava falar nada ia mudar a sentença em função daquilo que eles tinham feito. Então, aquilo que eles achavam que estava fazendo no oculto, fazendo em secreto, os olhos de Deus estão em toda parte. A bispa ministrou esses dias falando sobre isso também. Então, quer dizer, o povo achou que ia ficar escondido, que Deus não ia ver, Deus estava vendo, e chegou o dia do acerto de contas, né? Então, a gente acha que esse dia nunca vai chegar, né? Chega sim, né? Só que chega no dia
que talvez você não está esperando, porque o Senhor ele não vem no dia que a gente espera, ele vem no dia certo, nem antes nem depois, ele vem no dia certo, na hora certa, né? E como veio para esse povo aqui mais de 100 anos depois. O povo de Deus tinha o dever de preparar o sacrifício ao Senhor como um ato de contrição e celebração, mas tendo-se feito rebelde, fora da lei, idólatra e apostatados, viriam a constituir-se o próprio sacrifício de Deus. Então, o Senhor estava falando, mostrando para eles que eles seriam o próprio sacrifício, seriam entregues, filosoficamente falando. Por quê? Porque eles tinham feito o quê? Tinham se rebelado contra isso. Aquilo que o Senhor esperava que eles tinham feito, deveriam ter feito, não fizeram, e agora eles seriam o próprio sacrifício quando entregasse eles na mão dos babilônios. Amém? Seus convidados podem ser aves dos céus, abutres que se alimentavam de cadáveres, como a gente viu, como está lá em Apocalipse capítulo 19, né? Vestiduras estranhas sugerem duas coisas: atos de ganância e exortação contra a população, acumulando imensa quantidade de fundos para uso em vestes exóticas. A gente viu o profeta Isaías alertando aqui as mulheres, estavam muito preocupadas com ouro, com prata, né, com um monte de roupagem, em vez de estar se preocupando com o pobre, se preocupando com o restante do povo. O Senhor deixou uma lei muito clara para o pobre, naquela época, né, para aquele menos favorecido, e o Senhor, inclusive, traz como é que não é penitência, mas traz uma condenação para aqueles que usurpassem os pobres. O camarada não podia roubar, naquela época se falava roubar na balança, ou seja, roubar no peso. Então tinha tudo isso, então eles tinham que ajudar o pobre, não era para roubar. Então isso também nos remete nos dias de hoje, não podemos roubar, usurpar do nosso irmão. O que é roubar no peso? Favorecer você, né, e prejudicar o seu irmão. Participação entre os ritos religiosos estrangeiros associados aos trajes exóticos também era uma prática cananeia, uma prática dos cananeus também. Então tudo isso, por isso que fala desses trajes, dessas vestiduras. Saltam sobre o umbral deve se referir a uma prática pagã, como é mencionado em 1 Samuel capítulo 5:5. Os sacerdotes dos deuses dos filisteus, Dagon, não pisavam na entrada do templo de seus ídolos, porque as mãos e a cabeça das estátuas de Dagon haviam caído bem ali. E aí vocês vão lembrar dessa passagem, lembram lá quando eles roubaram a arca, os filisteus roubaram a arca na época de Saul? Estão lembrados? Saul não deu importância para a arca, né? E o que acontece? A arca foi parar lá, quando os filisteus roubavam, tudo que eles roubavam, eles colocavam ali, entregavam primeiramente para Dagon, né, que era a divindade deles. E aqui em 1 Samuel é mencionado porque eles não entravam ali por causa de Dagon tinha caído justamente ali. Então tinha todo um ritual em função de pular ali por conta de Dagon. Mas por que a estátua de Dagon caiu? Caiu porque caiu diante da presença de Deus, que é representado pela Arca da Aliança. Dagon caiu num dia, no segundo os camaradas falaram o quê? Tira a arca daqui, e por onde a arca passava, ia trazendo praga, o camarada ia morrendo, até que foi chegar na casa de Abinadab. Então olha só. Sofonias mostra sua familiaridade com várias partes de Jerusalém, ao mencionar determinadas portas e seções e partes ou distritos da cidade. Então mostra que Sofonias andou bastante ali, e a familiaridade dele com várias cidades. O que naquela época o profeta andar tanto assim era algo, por quê? Porque tinha vários profetas e cada um divididos. Por que os levitas não tinham terras específicas? Porque eles ficavam em várias tribos, né? E ali eles vão se dividir para tomar conta de todo o povo. E aqui Sofonias começa a falar sobre várias situações, o que mostra que ele andou bastante, né? Macte se refere a um distrito comercial da época, né? Todas e cada área da cidade seriam alcançadas pelo juízo de Deus. Então mostra que de uma extremidade à outra, todas seriam alcançadas. Quando a gente olha, falando isso, por quê? O juízo agora não veio sobre Judá. E Judá, quando você olha no mapa, ele está mais aqui embaixo, né? Então você olha no mapa lá, Israel aqui com todas as tribos, com exceção dos simeonitas, né? De Simeão, da tribo de Simeão, que está aqui embaixo, que provavelmente o que os estudos indicam que quando houve essa separação entre as tribos de Israel e Judá, que Simeão migrou ali para as terras de Judá. Ou se ficaram lá embaixo também não adoraram ao Senhor. Continuaram tendo as práticas pagãs como o povo
que estava lá em cima do restante de Israel. Foi a única tribo que ficou aqui embaixo. Por quê? Lá, como eles cometeram pecados, atrocidades, o Senhor não permitiu que eles tivessem uma terra separada sozinha. Eles tiveram terra justamente junto, no meio das terras de Judá. Ministrei essa semana passada. Estão lembrados? Ou segunda-feira, não lembro. Então eles tinham terra justamente no meio de Judá. Então o que acontece? Aqui, quando ele começa a falar de uma extremidade a outra, é mostrar que todo Judá, né, Jerusalém, todo o povo ali foi alcançado por esse castigo em função daquilo que eles tinham feito. Amém? Vamos ver lá do 12 até o 18. Naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra de vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assolados as suas casas. Edificarão casas, mas não habitarão nelas. Plantarão vinhas, porém não lhes beberão o vinho. Olha só. Está perto, o grande dia do Senhor está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Olha o que está dizendo aqui sobre o juízo, né? Está perto o dia do Senhor. Está perto, muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço, desolação, dia de escuridão, de negrume, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e dia de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrar-nos do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Eita, que o juízo vem aqui, vem forte. O Senhor não faz bem, não faz mal. A complacência dos ímpios os leva a crer que Deus é do mesmo modo complacente contra o mal. O que não é verdade, achavam que, porque, como eu falei para vocês, o tempo estava lá, que Deus ia ser complacente, ia deixar acontecer tudo isso e não ia fazer nada, pelo contrário, erroneamente. Muitos em Judá acreditavam que o Senhor não seria capaz de agir nem como bênção, nem como maldição, beneficiando, nem punindo o seu povo. Então achavam que Deus não ia fazer nada, nem bem nem mal, porque eles adoravam outros deuses aí. Engano deles, erraram. Está perto, significava claramente a urgência eminente do juízo de Deus. A referência às nuvens e densas trevas lembra a poesia cananeia, na qual as nuvens e os trovões estavam associados ao falso deus Baal. Então até isso eles iriam achar que é Baal, vocês vão ver que Baal que é, não era nada, era Deus ali mandando realmente o dia do juízo para eles. A referência às cidades fortes e torres altas trata-se da extensão do juízo. Não haveria defesa adequada contra o abrasador ato de punição de Deus. Então você podia ter muro de Jericó, muro da Síria, lá dos tempos do palácio da Síria, da Babilônia, dos Medo-Persas, quem fosse, nada ficaria de pé diante da ira de Deus. E era isso que o Senhor estava mostrando para eles quando fala da extensão. Como cegos, o juízo seria tão repentino e terrível que seus sobreviventes ficariam em verdadeiro estado de choque, tropeçando no escuro. Então por aí você vê que o castigo viria, que eles iam ficar como cegos, não iam enxergar nada. Então ia vir muito mais rápido quanto eles imaginavam. Sabe aquele negócio? Vai vir. Não veio no tempo que você espera? E aí quando vem você fica exatamente desse jeito aqui. Né? Capítulo 2, ameaças contra os filisteus. Vamos lá. Do versículo 1 ao 7. Concentra-te, examina-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti a ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor, porque Gaza será separada, desamparada, e Askelon ficará deserta. Asdote ao meio-dia será expulsa,
Ecrom desraigada. Ai dos que habitam no litoral do povo dos quereitas. A palavra do Senhor será contra vós outros, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagem como refúgios para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral pertencerá aos restantes da casa de Judá. Nele apacentarão os seus rebanhos e à tarde se deitarão nas caixas de Asquelon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e lhe mudará a sorte. Então aqui você já vê o Senhor falando aqui sobre algumas cidades específicas, sobre os filisteus, aqui sobre Ecrom, né? Então vamos lá. Tendo entregue aviso do julgamento contra Judá, que se aproximava, o profeta convida o povo ao arrependimento. Por que começa a falar isso aí? Olha, aqui, eu não sei se ele está chamando o povo para se arrepender, né? Ali não, o juízo de Deus já estava pronto, o Senhor já ia trazer sobre a vida do povo, mas o povo tinha a oportunidade de se arrepender, ainda que viesse o juízo de Deus, o povo tinha que se arrepender, o que provavelmente, né, o povo se arrependeu só na hora que chegou na Babilônia, né? Mas antes disso não se arrependeu. Mas vários profetas alertaram para que eles se arrependessem. Então começa a falar sobre tudo isso e ele fala, olha a ira do Senhor antes, né, volta-te antes que a ira do Senhor, né, o dia do juízo está chegando. É uma verdadeira conversão, era para se arrepender e para que houvesse uma verdadeira conversão, antes que fossem devorados como palha, pela vida inútil que levavam diante de Deus e os homens, e antes que fossem sentenciados por sua rebeldia e iniquidade. Então o profeta aqui ainda tenta, né, conversar com o povo para que o povo se arrependesse verdadeiramente. O enfoque de Sofonias muda completamente da abordagem do julgamento de Judá e Jerusalém pelo Senhor para o seu juízo nas nações vizinhas. Ele já começa a falar das nações vizinhas também, porque o mesmo juízo que viria sobre Deus, sobre o povo de Deus, viria também sobre as nações vizinhas. A gente viu aí, a semana passada, falando sobre os edomitas, e a gente vai ver os edomitas aí, que é os descendentes de Esaú. Nós vamos ver, Obadias, por exemplo, praticamente fala sobre esse povo. Um povo que vários profetas falam exclusivamente deles, porque tamanha maldade que fizeram, saquearam inclusive Judá, junto com a Babilônia, nós vamos ver tudo isso. O juízo tem início pelas nações ocidentais, particularmente pela Filístia, né? E suas principais cidades e postos de comércio marítimo, que são as cidades de Filístia, elas ficavam justamente aqui, ó, no fundo, perto do Mar Grande. Então elas faziam ali como se fosse uma orla, né? Então são cidades marítimas, naquela época também eram cidades importantes. Você vê que Tiro, Sidom, eles não forneciam lá madeira, lá, né? Para a construção do templo. Davi tinha aliança com eles, depois Salomão fez alianças com eles, onde trouxeram madeiras. Então essas cidades ali portuárias eram cidades que seriam castigadas também, que era um povo que com o tempo foi inimigo do povo de Deus, né? As 5 principais cidades dos filisteus eram Gaza, que é justamente essas cidades que são mencionadas aqui. Gaza, Asquelon, Asdote, Ecrom e Gate. Então aqui viria o juízo de Deus, não só sobre o povo de Judá, mas essas cidades aqui que eram povos inimigos de Deus, os filisteus, que ficavam ali, como eu disse, na orla, beirando não só o povo de Israel, mas também beirando aqui o povo de Judá. Então eles vinham desde lá de cima de Tiro, Sidom lá em cima, e vinha descendo aqui embaixo as outras cidades portuárias. Então esse povo também seria castigado. Somente Gate não é mencionada. Quereteus é outro nome dos filisteus, tá? Como falam aqui. Canaã é o antigo nome da terra do povo de Israel, que deriva do patronímico, que é o pai antecessor, ou seja, o que deu a origem de seus habitantes. Mais tarde passou a chamar-se Palestina ou Filístia, termo derivado do nome filisteu aí. A borda do mar será a pastagem das cidades filístia, bem como a planície costeiras que os filisteus dominaram por longo tempo. Um dia se tornariam possessão dos hebreus. O mesmo Deus que levou a destruição ao povo de Judá restauraria sua sorte. Vamos ver aqui agora a ameaça contra Moabe e Amon, 2 inimigos do povo de Deus, já do lado de cá do Jordão. Vamos ler do 8 ao 11. Ouvi, ó escárnio de Moabe, e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, como se escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território.
Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poços de sal e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. Isso lhes sobrevirá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se gabaram contra o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível contra eles, porque aniquilará todos os deuses da terra e todas as ilhas das nações, cada um ao seu lugar, o adoração. E aqui você vê que Sofonias primeiro fala sobre o dia do juízo, fala sobre aquilo que aconteceria com o povo de Deus, aqui já começa a falar sobre o tempo lá na frente. Quando eu falei para vocês lá no começo, falando sobre o resumo, sobre a glória de Israel, quando o povo fosse liberto, coisa tal, o Senhor ia justificar o povo de Deus lá na frente. E uma das coisas eram esses dois povos que eram inimigos, amonitas, né, os moabitas eram povos inimigos do povo de Deus, que castigaram o povo de Deus antes mesmo de entrar na Terra Prometida. Já no caminho para chegar na Terra Prometida, foram povos que dificultaram bastante a chegada do povo na Terra Prometida. Então o castigo vinha para eles. E a comparação, quando compara eles com Sodoma e Gomorra, por aí você já imagina o grau, né? Os povos de Moab e Amon, ao leste de Judá, eram hostis aos hebreus desde os tempos antigos. Moab será como Sodoma, eis aqui uma série de ameaças e castigo de Deus, como a gente viu lá em Gênesis 19 sobre Sodoma e Gomorra. Os justos de Judá e Jerusalém teriam certamente uma reação de assombro e admiração diante de Deus, que havia respondido à oração de seus servos. Mas aos maus reservava-se a reação um tanto diversa, de temor e terror. Para uns é uma maravilha, mas para outros iria ver a ira do Senhor. Todos virão adorá-lo. Haveria não somente remanescentes justos em Judá, mas também viriam o Deus de Israel, pessoas de todas as nações da terra. E uma coisa importante, quando a gente vê quando o povo sai da Babilônia, quando eles são libertos pelo rei Ciro, decreto, coisa e tal, muitos de Israel começaram a voltar também. E nessa de voltar, não voltaram para Samaria, foram justamente para Jerusalém, onde começou a reconstrução de Jerusalém, com Esdras, com Neemias. Então começou a se fazer tudo novamente em Jerusalém. Então muitos povos passaram a adorar o Senhor, como é mencionado aqui, tá? Ameaças contra Etiópia e Assíria, outros dois povos também difíceis. Vamos ler do 12 ao 15 aí. Também vós, etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria. E fará de Nínive uma desolação e terra seca como deserto. No meio desta cidade repousarão os rebanhos e todos os animais do bando, alojar-se-ão nos seus capitéis, tantos o pelicano como o ouriço. Vós aves renitirá nas janelas, e o monturo estará aos limiares, porque já lhes arrancarão os madeiramentos de cedro. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma, eu sou a única, e não há outra além de mim, como se tornou desolação e pousada de animais. Qualquer que passar por ela, assobiará com desprezo e agitará a mão. Então aqui você vê um castigo vindo para os etíopes, vindo aqui para o povo assírio. Ele sabe que Nínive, depois de toda a maldade que fizeram com o povo de Deus, não ia ficar barato, né? E um povo que foi usado, inclusive, para exterminar os assírios foi a Babilônia. A Babilônia que na época, quando o Império Assírio era um grande império, eles não eram tão importantes, mas depois aqui passa a ser um império muito forte, e aí são usados, inclusive, contra os assírios. Somente um versículo nesse capítulo é dedicado à mensagem do Senhor aos povos do sul, que eram os etíopes, né? Uma mensagem bem áspera, e como é Deus quem está falando, o seu julgamento será inevitável. A Síria ficava a leste de Judá. Como os exércitos antigos não podiam marchar pelo deserto, eles contornavam, entrando na terra dos hebreus pelo norte. O pelicano como o ouriço eram animais geralmente encontrados em áreas remotas. E a gente viu, inclusive, lá em Isaías 34, falando sobre isso. Sua presença nas ruínas de Nínive comprovam a severidade da destruição anunciada para aquele povo. Então, isso mostra o castigo e a devastação que iria passar ali sobre aquele povo de Nínive, né?
A cidade alegre, descuidada, é uma expressão irônica, significando a transigência dessa cidade para com o pecado. O juízo de Deus recairia ali de maneira repentina, tornando toda aquela região útil apenas para a pastagem. Então, o povo que se gabava por ser um povo grande, por isso e aquilo, agora as terras deles só serviriam para pastagem. Poxa, olha o que eu falei para vocês semana passada, muros onde podia passar 3 carruagens e coisa e tal, acabar com tudo aquilo, fala sério, é uma destruição muito significativa. O que aconteceu com essas nações foi que Deus determina o julgamento de todas as nações que possuíam fronteira com Israel, em uma demonstração de extensa de sua justiça, os filisteus ao oeste, os moabitas e amonitas ao leste, os etíopes ao sudoeste e os assírios ao noroeste. Então você vê que quando o Senhor fala de destruição e do castigo que viria para esses povos, o Senhor fez de norte, sul, leste e oeste, quer dizer, ao entorno do povo, até aqueles que estavam na parte litorânea ali do Mar Grande, do Mar Mediterrâneo, o Senhor mandou castigo para todos eles que estavam em volta do povo de Israel, do povo de Deus. Olha só como que era o castigo de Deus. Todos aqueles que estavam próximos e que afrontavam, olha só, o castigo veio para todos eles. O povo sem Deus permanece no deserto, vive a solidão, sofre a expulsão de sua terra, experimenta o extermínio e a destruição e recebe sentença e julgamento. Amém? Vamos lá, capítulo 3, o último capítulo aí, um livro curtinho, vamos ler do 1 ao 7 aí. Ai da cidade opressora, da rebelde e da manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Senhor amado, né? Ameaça contra Jerusalém, que você vê que hora o profeta está falando de uma situação, agora ele está falando de outra. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos de cair da noite, e que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo no meio dela e não comete iniquidade. Manhã após manhã traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei das nações, as suas torres estão assoladas. Fiz descer as suas praças, o ponto de não haver quem passe por elas, e as suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. E dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída, segundo o que havia determinado. Mas esses se levantaram de madrugada e corromperam-se em seus atos. Então olha aqui, o Senhor falou sobre algumas coisas que veio, né? Que isso por si só já era para trazer um alerta para o povo de Deus, mas parece que não entenderam o recado. Então, obviamente, quando a gente fala daquilo que estava acontecendo com Samaria, olha tudo que aconteceu com Samaria e o povo não entendeu o recado. Mais uma prova disso, né? A palavra profética agora é dirigida a Jerusalém, cidade de Davi, que se tornara cidade opressora, centro de rebeldia e apostasia. Seria marcada brevemente pela destruição. A expressão de pesar reflete o próprio coração de Deus aqui. Príncipes, juízes, profetas, sacerdotes que Davi havia designado especialmente para trabalhar em prol da justiça, eram mais pecadores que os cidadãos comuns de Jerusalém. Então aqueles que tinham que dar exemplo eram justamente os piores. E aqui, diferentemente do povo de Israel, onde lá Jeroboão mandou eleger sacerdotes, todos aqueles que ele queria, aqui não. Diferentemente, aqui seguia a linhagem que vinha lá de Arão. Só que esses camaradas se corromperam, e aqueles que tinham que dar exemplo era justamente o que não dava exemplo, fazia pior do que o próprio povo. Esses líderes estavam defraudando, roubando e destroçando os fracos, necessitados e desamparados. E aí mencionei para vocês que eles roubavam na balança, faziam de tudo para prejudicar cada vez mais o pobre, né, o menos favorecido, e favorecer aqueles que já estavam ricos, para bebida, para outras coisas, para aumentar as posses, né? Parece que o povo estava esquecendo da terra aqui. Inclusive tem situações onde o Senhor fala para eles, chama o povo de Deus, sabe como? De estrangeiro, para mostrar que a terra era dele.
Porque o povo não tinha que obedecer o ano do jubileu, devolver as terras e coisa e tal, e o Senhor chama eles em um determinado momento de estrangeiro. O que o Senhor estava mostrando para eles? Que a terra era dele. Ou seja, eu dei concessão para vocês, mas a terra é minha. Olha que sério isso. A punição divina dos vizinhos de Judá deveria servir de alerta e lição para o povo de Deus, pois Deus justo que não é, poderia ficar imóvel diante das pessoas tão más. Deus é justo, não ia ficar, né, não ia aceitar tudo isso e não fazer nada. Né? Só que isso, infelizmente, não adiantou o povo de Deus. A salvação da filha de Jerusalém. Vamos ler do 8 ao 13 aí, que diz assim: Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Quer dizer, o Senhor vai fazer aí, né, uma limpeza aí. Dalém do rio da Etiópia, e os meus adoradores que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás nenhuma das tuas obras com as te rebelasses contra mim. Então tirarei do meio de ti que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás do meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em mim, que confia em nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentiras, e na boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Então, quer dizer, o Senhor está mostrando aqui que ele vai fazer uma limpeza, e aí sim ele vai deixar aqueles camaradas que realmente são limpos, né? Que a boca é limpa, não usam para profanar ou para falar coisas contrárias daquilo que o Senhor tinha determinado. Então o Senhor ia fazer uma limpeza importante aí. Pelo fogo do meu zelo, trata-se de uma declaração do juízo de Deus, a sua resposta à maldade de Jerusalém. Deus usa o castigo a outras nações ímpias como exemplo de punição que reserva a cidade má e rebelde. O Senhor tomará para si os verdadeiros adoradores, purificados, ou seja, com lábios, pensamentos e sentimentos puros, passados pelo fogo, invocarão o seu nome e servirão sinceramente em espírito e em verdade. Ou seja, o Senhor vai fazer uma limpeza, vai fazer uma faxina. Aliás, isso é muito importante, o Senhor me ia permitir. E o Senhor ia justificar o justo, né? Assim, se toda a terra o Senhor alcançará filhos que o buscarão, reconhecerão e adorarão fielmente, reconhecer a sua glória e poder. O povo de Deus virá de todas as nações para adorá-lo. Então o Senhor vai fazer, iria fazer uma limpeza importante, e ia buscar de todas as nações os verdadeiros adoradores, os que adorarem em espírito e em verdade. Você pode estar nos confins da terra, o Senhor manda te buscar. É exatamente o que o Senhor estava falando aqui com aquele povo. Vamos ler do 14 ao 18 aí. Cantai, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora do teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, e tu já não verás mal algum. Aquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no dia do seu amor e regozijar-se em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, ou os que se congregarei, estes que são de ti, sobre os quais pesam opróbrios. Vamos ler até aqui, só para mim fazer um resumo aqui, o versículo 18 tem uma passagem importante aqui, o 19. Então aqui você vê, o Senhor vai fazer uma separação daquele que serve e daquele que não serve, e para esses tem um despojo aqui, tem festa. Olha só, o povo de Deus é convocado a cantar alegremente de todo o seu coração, pois a sentença de Deus
destruiu quem estava determinado contra a lei e que foi revogada. O Senhor dispersou o inimigo que queria destruí-lo, e aí deixou só aqueles separados. O Senhor Jesus, com todo o seu poder sobre os céus e a terra, habitará no meio de Jerusalém durante 1000 anos, reinará dali sobre o mundo inteiro. Jerusalém estará segura e nenhum mal atingirá. Aquele dia, conclama-se o povo a não ter medo, nem se colocar em posição de culpa ou resignação, né, se submeter a outra pessoa, né, no caso. Deverá, pelo contrário, encorajar-se, fortalecer-se em face da nova realidade de ter agora o próprio Deus habitando no seu meio. E nós temos isso hoje, o Senhor habitando no nosso meio, né? Glória a Deus. Vamos ler o versículo 19 e 20 aqui, os dois últimos, que diz assim: Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor em nome e em toda a terra em que sofreram ignomia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei-vos um nome em um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então aqui, uma palavra que a bispa gosta muito, já ouvi muito da bispa Sofonias 3:20. Aquele dia em que o Senhor vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Então aqui você vê, bom, primeiro, o livro de Sofonias chamando o povo para uma nova realidade, trazendo o povo para a realidade, falando sobre o castigo que o Senhor dava nos povos que estavam em torno do povo de Deus ali, para o povo acordar, chamando o povo para a realidade, mas falando que o Senhor viria e traria o castigo sobre aqueles que foram iníquos, aqueles que praticavam iniquidade, aqueles que tinham por obrigação, não só o povo, mas sacerdotes, levitas, todo o povo foi chamado a atenção. Mas aqui um novo tempo chegaria para esse povo de Deus aqui. Os que em ti se entristeceram, Deus irá consertar toda e qualquer situação. Os que forem inimigos de verdade de Deus serão descartados. Aos que tiverem perdido seus bens e direitos, Deus irá restaurar. Quando essa palavra vem com a ministração, né, a bispa libera essa palavra. Versículo 15. Você vê que é restauração. O Senhor afastou a sentença dos que eram contra ti. E aqui, como eu ministrei para vocês agora há pouco, só foi isso quando ele fala de todo o povo que estava em torno do povo de Deus. O Senhor afastou eles, eliminou o povo de Deus. Não só os que estavam na parte costeira, na parte litorânea ali, mas todo o povo que estava em torno do povo de Deus. O Senhor afastou todos eles. É uma limpeza realmente, né, extraordinária. E ele termina falando sobre restauração, né? Vos darei um nome e um louvor. As escrituras falam normalmente de louvor que se deve a Deus. Nesta passagem está um louvor que o próprio Deus dará ao seu povo. Olha só, assim como no início seu relacionamento com Abraão e Sara, lá em Gênesis 12. Deus lhes prometeu a bênção, honra e um nome reconhecido. Assim também o Senhor promete aqui um nome e um louvor a cada membro de toda a sua família. Lembra que o Senhor prometeu lá para Abraão, lá em Gênesis 12, sobre aquela terra, ó, vou te fazer próspero, pai de grande nação. Mais uma vez o Senhor está falando daquela promessa que foi feita lá atrás. Quantos anos se passaram aqui? Muitos e muitos anos, né? Por aí você vê. Diz o Senhor, ele fez o que promete. Sofonias começa e termina com sua profecia com uma forte convicção de que é o Senhor quem está falando. Implicação disso é bastante clara. Ouve e vivam. Então, muito clara, mostrando que era o Senhor. Se você ouvir, vai viver. Ou se vive, então aquilo que o Senhor está declarando. Observação aqui que eu anotei. Espiritualmente, terra de aflição significa todas as áreas de luta que enfrentamos e as aflições por que passamos. Ou seja, tudo aquilo que para nós foi prejudicial. Então, quando essa palavra é liberada, eu fiz questão de anotar aqui, você sabe que terra de aflição é todas as áreas que nós passamos por lutas ou guerras. Amém? Haveria dois tempos, o tempo da aflição e o tempo de prosperar na terra da aflição, em que sofremos ignomia. Esse era o tempo de prosperar na terra da aflição, de ter prosperidade e dupla honra. Então, Sofonias termina aqui, olha, top, né? Falando, olha, ali onde você teve aflição, ali onde você sofreu esses inimigos à sua volta, falando que ia tomar a terra, porque
Uma coisa que a gente vê muito o povo de Deus sofrer naquela época, para analisar nos dias de hoje. Às vezes você avança um pouquinho, depois parece que você retrocede. Não é porque naquela época tinha muitas terras ali que a própria Síria, não os assírios, tomava a terra do povo de Deus, o povo de Deus perdia, ficava uns anos sem aquela terra, ia lá, pegava a terra de volta, enfrentava a guerra, então era altos e baixos, mas sempre estava sendo assolado por esses povos da Filícia, ali todo o povo que estava em volta do povo de Deus. Mas aqui o Senhor termina falando o quê? Queria restaurar tudo isso, dispersar o inimigo e habitar no meio do povo. E na terra da aflição, dupla honra. Ser restituído na terra da aflição é algo que só quem viveu sabe o que significa isso. Né? Onde você foi envergonhado, ser reconhecido. Aonde foram vistos, olharam para você e falaram que você não tinha nada, é justamente ali agora você está tendo tudo. Naquele lugar onde falaram que você não queria ter nada. É algo extraordinário. Essa palavra é fora de série. Hã? A ignomia significa vergonha constante. Ignomia é vergonha constante, né? Algo que vem se repetindo várias vezes. Então, aquilo que você por muito tempo foi assolado, como o povo foi por muito tempo aí, né? O Senhor ia trazer também um tempo novo. Se a gente pegar o livro de Juízes, a gente vê muito isso. A Bíblia ministrou hoje. Você vê, o povo passou 40 anos de paz, depois 7 anos sendo envergonhado, Gideão tendo que malhar o trigo no lagar, sendo envergonhado, 7 anos escondido dentro de casa, e depois o Senhor vai lá e muda a sorte, tanto muda a sorte, o povo teve 40 anos de paz depois disso. Gideão foi chamado até para ser governador, ele não quis, mas foi chamado para ser governador. Olha o que tinha para ele lá. Ele se preocupou com vestimenta, com outras coisas. Fala sério, Gideão é uma peça rara. Glória a Deus, pessoal. Então esse foi o livro de Sofonias. Segunda-feira, terça-feira, glória a Deus, nós estamos aí com o livro de Abacuque, também outro livro. Terça e quarta, semana que vem, bem lembrado aí. Como eu falei no princípio, semana que vem, terça e quarta, porque nós vamos ter culto de início de jejum na segunda. Então, terça-feira, não esqueça, nós temos um encontro marcado, vamos estar no relógio de oração. Quem está nas 6 horas, né, eu fico em 15 minutos dando os últimos recados aí, conversando com o pessoal, já sai do relógio de oração, ouviu o áudio, já entra direto com a gente na Luz da Palavra, terça-feira, terça e quarta. Tá? Fica atento quem faz o relógio de oração das 6 horas da tarde aí, para você não perder a Luz da Palavra, porque semana que vem são os últimos capítulos do livro de Reis, é muito importante, a entrada na Babilônia, tem muitos detalhes, são 3, 4 reis falados em um capítulo só, então a gente tem que estar muito antenado aí. Eu vou tentar fazer de uma forma mais prática possível, para que não confunda ninguém, e se mesmo assim gerar dúvida, depois vocês me chamam aí, amém? Semana que vem eu conto história para vocês, hoje não dá tempo que eu passei do horário, tá bom? Bora orar? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, Pai, por essa ministração, Pai. Quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente a cada um, Pai, que estava conectado conosco aí online, aqueles que vão ver aí a transmissão, Senhor. Toca, cura, liberta, restaura e aviva o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento do teu povo, que essa palavra venha multiplicar não só no interior, mas venha multiplicar nos 4 cantos dessa terra, Deus, em nome de Jesus. Que os teus servos não pequem mais, Pai, não perca por falta de conhecimento, Deus, em nome de Jesus, Pai, que teu povo possa avançar, Pai, através do conhecimento, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma nas tuas mãos a vida dos teus servos, Pai, e tudo que o Senhor fizer, Deus, na vida de cada um, Pai. A honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Um beijo grande, Deus abençoe a cada um de vocês. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Amém? Fica na paz do Senhor. Não se esqueça, amanhã nós temos Alimento de Nações às 8h30 da manhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.